Oi. Então, bom dia, gente. Eu sou a Fabiane, eu sou orientadora da MF Pernambuco. Comecei o trabalho esse ano com a Serani, e logo que eu cheguei na escola, a Serani solicitou, ela tinha um pedido muito especial, assim, ela estava bastante preocupada com um grupo de alunos muito especial para ela e muito especial para mim também, que era o nosso grupo de alunos da inclusão, né? Ela fez um pedido, assim, ela estava bastante preocupada, assim, com eles, no sentido, assim, de a gente ter um olhar mais, assim, específico para eles, para a gente fazer um trabalho mais elaborado, envolvendo os professores da escola. Que a gente conseguisse, de alguma forma, fazer com que os professores se comprometessem mais com um trabalho em relação às inclusões, né? Não que os professores não participassem, né? Não estivessem conscientes da presença das inclusões, mas que eles fossem assim mais... Eu acho que ela ia te apresentar. Eu não quero te interromper, mas eu quero apresentar vocês e explicar como é que vai funcionar, tá bom? Ai, desculpa, porque deu 11 horas, aí eu... Desculpa. Tudo bem, tudo tranquilo, faz parte, né? Eu quero dar um bom dia, então, especial para todo mundo, né? Me apresentar a nossa outra mediadora também. Bom, bom dia, um dia especial, então, hoje. Nós estamos aqui com um dia de partilha, né? Eu sou a professora Graziela Machado, atualmente uma professora diretora, certo? Eu sou da EMEI Carrossel. Recebi, então, esse convite da organização para fazer a mediação do evento com muita alegria. E estou dividindo essa mediação com a Regiane Ledur. Ela está aí no backstage, então, responsável por toda a parte técnica para que tudo transcorra tranquilamente, certo? Antes das apresentações, eu quero saudar todos, então, sejam todos bem-vindos ao nosso 4º Seminário Municipal de Saberes em Diálogo, esse ano na rede, com a rede e para além da rede. Como a Regiane já apresentou, nós temos, então, uma professora de Manaus, né? A professora Soraya, que vai fazer a sua apresentação, vai costurar, então, com a gente essa trama que vai ser hoje. Esse 4º Seminário, então, esse foi um projeto que iniciou em 2017, que surgiu com o objetivo de dar ouvidos e voz. Ouvir o docente, a sua prática, aquele docente inquieto, pesquisador, sonhador. Quando eu me refiro a sonhador, eu não falo daquele que devaneia, que vive fora da realidade, não. Sim, aquele sonhador, aquele que sonha, projeta e realiza, que são vocês, no caso, que fazem isso dia a dia, né, no chão da escola, digamos assim. Vislumbrar um novo fazer, uma nova prática, um novo caminho, se reconhecer, rever conceitos, fazer de um novo jeito, esse papel do professor. Aí ele assume o seu protagonismo. Hoje nós estamos aqui para ouvir e aplaudir esses protagonistas, suas pesquisas, as suas narrativas da prática. Os saberes, então, é o palco desses professores protagonistas, nossos professores pesquisadores, os professores diretores, os professores orientadores, os professores coordenadores. Bom, além da rede, pois nós temos, então, como já foi dito, interlocuções com docentes de outros lugares. Nós vamos ter interlocuções com professores de outras cidades, né, outros estados e também de outros países. Aqui na nossa mesa, nós temos a ilustre presença da professora Soraya, como já foi bem apresentada, da Escola Municipal Tomás Meirelles, lá da Rede Municipal de Manaus. Então, ela seja bem-vinda, Soraya. E todos sejam muito bem-vindos. A nossa mesa, ela está composta por 6 trabalhos, e os autores terão, então, cada um 10 minutos para fazer a apresentação dessa pesquisa ou narrativa da prática, certo? As discussões, elas estão previstas para o final dessas apresentações, com as inscrições via chat, que daí vai ser organizado, então, pela Regiane. Um bom trabalho a todos, né, e que tenhamos uma manhã enriquecedora, certo? Vamos seguir aquela nossa sequência, que acha, Regiane, né?
Concordo, seguindo, Vamos, né, conforme está no template ali. vamos seguir, então, aquela sequência. Então, para iniciar essa nossa manhã, eu convido a professora Ângela Beatriz Reis da Silva, da EMEI Vó Babali, Sala de Recursos Multifuncionais na Educação Infantil. Bom dia. Entrou? Sim, Ângela. Tá, obrigada. Nada. Ué? Aqui vamos de novo. Alguma coisa. Peraí. Não sei o que houve. Acho que está entrando. Tá aparecendo ou não? Ah, agora deu. Sim. Sim. Põe para projetar. Tá, obrigada. Bom, ótimo. Bom dia, obrigada. O meu artigo é sobre a Sala de Recursos Multifuncionais na Escola de Educação Infantil. Meu nome é Ângela Beatriz Reis da Silva, eu sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais, Atendimento Educacional Especializado, na EMEI Vó Babali. Bom, este artigo tem por objetivo possibilitar a compreensão da importância da Sala de Recursos Multifuncionais nas escolas de educação infantil e o seu papel no desenvolvimento da aprendizagem das crianças com necessidades educacionais especiais. Então, o foco do artigo é a importância deste atendimento educacional especializado na educação infantil. Para refletir sobre o tema, então, a gente vai identificar o público-alvo para o atendimento educacional especializado, esclarecer o papel do professor na sala de recursos multifuncionais e defender os direitos das crianças de ter acesso à sala de recursos multifuncionais. Para iniciar, o público-alvo. Então, assim, o meu artigo foi todo baseado, assim, em leis, resoluções, né? Então, sempre vai aparecer durante a apresentação. O público-alvo consta na resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica. Então, ele identifica o público-alvo, os alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Inclui-se ainda nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtornos invasivos sem outra especificação. Os alunos também com altas habilidades e superdotação, são aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isolados ou combinados, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Bom, de acordo com a nota técnica número 4, de 23 de janeiro de 2014, as crianças não precisam ter laudo, pois o atendimento é pedagógico e não clínico. Agora, as atribuições do professor do atendimento educacional especializado. É a resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, também do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica. Nele nós vamos encontrar, então, conforme o artigo 13, as atribuições do professor, que seriam identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias. Elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado. Acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos. Orientar professores e famílias sobre os recursos e de acessibilidade.
ensinar e usar a tecnologia assistiva, estabelecer articulações com os professores da sala de aula comum. Bom, a lei garante o direito da criança de ter o acesso ao atendimento educacional especializado. Então, a gente encontra na Constituição Federal de 1988 o artigo 205, né, que define a educação como um direito de todos, e no artigo 208, que garante que é dever do Estado oferecer o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei número 13.146 de 2015, a gente encontra no capítulo 4 do Direito à Educação, então, o artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. O que então, né? Os projetos pedagógicos que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Também ele deve, né, o planejamento de estudos de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica, de recursos de tecnologia assistiva. Bom, na nota técnica número 11, de 7 de maio de 2010, a Secretaria da Educação Especial coloca que este atendimento educacional especializado, constitui oferta obrigatória pelos sistemas de ensino para apoiar o desenvolvimento dos alunos público-alvo da educação especial, em todas as etapas, níveis e modalidades, ao longo de todo o processo de escolarização. O acesso ao atendimento educacional especializado constitui direito do aluno público-alvo do atendimento educacional especializado, cabendo à escola orientar a família e o aluno quanto à importância de participação nesse atendimento, na sala de recursos. Bom, para concluir, então, a criança precisa ter acesso, ter chance, ter possibilidades e oportunidades para se desenvolver e crescer em um espaço de inclusão, tornando um ser autônomo, cidadão de direitos e deveres garantidos. As crianças devem estar incluídas na escola e na sociedade em sua singularidade e diversidade. Estamos recebendo cada vez mais crianças com necessidades educacionais especiais e precisamos de um atendimento de qualidade, um atendimento educacional especializado para que ocorra uma inclusão justa dentro de uma sociedade que priorize o respeito à diversidade. Precisamos também nos conscientizar e criar espaços na educação infantil, como a sala de recursos multifuncionais, espaço que proporciona um desenvolvimento pleno da aprendizagem para as nossas crianças da inclusão, respeitando suas necessidades, dificuldades e estimulando suas habilidades. Eu trouxe aqui também uma frase do Paulo Freire, que eu acho muito importante, assim, significativa. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e com as igualdades. Somos todos diferentes, né? E aprendemos com as diferenças. Gostaria de deixar aqui a minha gratidão por poder estar participando desse evento tão especial que é o Saberes em Diálogo. Gostaria de agradecer também a minha coordenadora, a Anne, Gabriela Ferreira de Abreu, que me incentivou a participar este ano, e em especial a minha orientadora, a Graziela Fernandes, que também me incentivou muito. Para finalizar, aqui estão as referências, né, fontes de pesquisa deste artigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Ângela, pelas tuas colocações, assim, muito importante o pensar nestes espaços, na verdade, e possibilitar
esses espaços com materialidades, né, com recursos para que a gente possa, então, desenvolver e criar essas chances, essas possibilidades, essas oportunidades que tu bem salientou. Bom, vamos seguir, então, adiante, agora com as professoras Cássia Letícia Padilha Malheiros e Marielle da Silva de Souza, da MF Leonel de Moura Brizola, né? Pense no quadrado, ser diferente é normal. A palavra é com vocês, gurias. Eu acho que está abrindo a apresentação, mas eu já vou nos apresentar. Eu acho que a colega tem que finalizar a dela para a gente poder começar. Tá. Então vamos aguardar. Ângela. Acho que a colega Ângela. Da nossa. Desculpa, obrigada. Pronto, agora pode para... Bom, Letícia, tu dá um okzinho aí quando estiver aparecendo. Tá, ainda não apareceu, mas... Não, mas eu não comecei. Tô começando, vamos devagar. A gente pode segurar assim até abrir ali a apresentação? Eu já tá abrindo. Eu vou fechar aqui o vidro porque os meus filhos estão brincando no jardim. Tá aparecendo ou não tá aparecendo nada? Iniciou. Tá iniciando, mas não abriu em si a apresentação. Tá com a tua foto. Agora sim. Agora é só dar um F5 aí. Certo. Pronto. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Cássia Letícia. Nós somos da MF Leonel Brizola, depois a Mari se apresenta. E o nosso projeto tem o título Pense no Quadrado, Ser Diferente é Normal. E a gente achou interessante esse título por causa da analogia pense fora do quadrado. E, na verdade, quando a gente quer que alguém pense diferente, a gente acha até uma redundância, porque todos somos diferentes, todos pensamos e agimos e nos apresentamos de diferentes formas, né? Então, pode seguir, Mari. Bom, meu nome é Marielle, também sou colega da Cássia Letícia, né? Da Escola Leonel de Moura Brizola, vi várias colegas nossas aí, que legal, fico bem feliz. Então, nossa pesquisa ali, ela tem como objetivo, né, apresentar as intervenções minha e da Cássia Letícia em 4 turmas de terceiro ano da Escola Leonel de Moura Brizola. Então, nosso projeto, ele enfoca as diferenças e igualdades, tá, dos alunos. E com a pandemia, nós tivemos que fazer adaptações no nosso projeto, que inicialmente tinha um formato diferente, né? Mas nós usamos a plataforma do Google Sala de Aula, que a gente tem, a maior parte dos alunos tem acesso, os que não têm buscam impressões, né? Ou até pelo WhatsApp. E nós postamos, então, livros com as histórias em quadrinhos, com os personagens inclusivos da Turma da Mônica. E 3 foram as revistas, né? Foi esses três que aparecem, que é Viva as Diferenças, Um Amiguinho Diferente e Acessibilidade. Todos eles na temática da inclusão. Pode seguir. Então, a proposta inicial, né, era nós criarmos uma maletinha que eles levariam para casa, essas 3 revistinhas, juntamente... Eu acho que não. Não é esse mesmo, Letícia, juntamente com um formulário, né, que responderia um questionário para as famílias responder com diversos questionamentos sobre inclusão, e as crianças iriam fazer uma produção textual. Então, como a professora Letícia disse, a gente fez no formato da plataforma, né, e aí junto com os livrinhos, a gente encaminhou essa que vocês estão vendo, para eles fazerem uma produção textual. Nessa produção textual, eles tinham que colocar assim, ó, ou uma história vivenciada por eles, que tivessem algum aluno com deficiência, alguma criança com deficiência, né,
ou que eles inventassem uma história que tivesse essa criança com deficiência, tá? Bom, além dos livros e da produção textual que eles fizeram, também a gente enviou um formulário do Google com um questionário, com perguntas, para eles, para a gente sentir o que eles pensavam, quais as impressões que eles tinham referentes aos alunos com as necessidades especiais. Então, ali o formulário tinham várias questões para saber o que eles achavam sobre isso. Aí a ideia inicial era somente aquilo, só que como a gente acabou alterando, né, indo para o meio digital, a gente acabou ampliando o projeto, né? Então, a proposta seguinte foi a criação de um personagem, né? A gente demonstrou esses que estão na tela, esses 5 personagens, que são os da Turma da Mônica, né, do Maurício de Souza, e todos eles têm o nome e qual a deficiência e dificuldade que esse personagem tem. Então, a proposta para eles era que, após a leitura dos livrinhos, após conhecer esses personagens mais a fundo, eles criassem o personagem deles, né? Tinha que ter uma deficiência, eles tinham que exemplificar qual era a deficiência e qual o tipo de limitação que ela causava, tá? Então, a gente teve alguns trabalhos, colocamos ali alguns, eles sempre evidenciaram alguma dificuldade, né, ali, alguma necessidade especial, mas também aventuras e coisas que eles passavam, né, criando a história que eles pudessem incluir esses personagens portadores de necessidades especiais. Pode ir, Mari. Então, nós pensamos assim, estava trabalhando a inclusão, né, através dos alunos, os ditos normais, né, dentro da sala de aula, só que a gente pensou, não vamos nos limitar somente aos alunos ditos normais, né, que a inclusão ficou bem complicada, assim, bem difícil, já não é algo fácil, né, já não é algo que todos gostam ou assumem, né, e com essa questão da pandemia, o atendimento a essas crianças, assim, de ensino remoto ficou mais difícil ainda, até porque muitos precisam de adaptações de materiais, enfim. Então, eu e a Letícia, a gente montou o kit pedagógico para enviar para essas crianças, tá? Claro, kit simples, né, com objetos ali que eles poderiam manipular e utilizar nas aulas, né? E a gente encaminhou também uma apostila de alfabetização, que é a alfabetização pela imagem, ali é o caminho suave, é meio antiguinha, mas ainda assim é boa, né? Uma apostila de grafomotricidade e uma latinha para cada aluno ali, que tinha giz de cera, tinta têmpera, palitinhos, então coisinhas bem práticas que a gente manda agora toda semana, algo para eles fazer com esses materiais mais práticos. Claro, nós sentimos falta do contato social, porque a gente queria que os alunos realmente interagissem e tivessem um entrosamento. Porque o projeto de inclusão, ele vai abrir a possibilidade de desenvolvimento de diversas aprendizagens, tanto para os alunos da inclusão, quanto para a turma em geral, né? E a ideia principal que a gente tem é de motivar, de alguma forma, para essa integração o aluno inclusivo, para que ele realmente se sinta parte, que ele está fazendo um trabalho efetivo junto com a turma e possa ser inserido melhor no contexto escolar e não ficar apenas isolado em um canto ou com o professor o TEB, auxiliar, né? Porque ele veio para a escola para isso, para desenvolver as habilidades sociais também, dentro das suas capacidades, né? Dentro das suas possibilidades, como todos, porque todos vão desenvolver na sua medida, né? Pode seguir, Mari. Então, aqui, alguns retornos que a gente teve, tá? Não colocamos todos aqui, senão ia encher a tela, então... A maioria dos alunos se envolveu com o projeto, claro, a gente não teve 100% de adesão, até porque a gente não tem 100% de adesão nesse período de ensino remoto, né, mas todos que estão fazendo as atividades e participando se envolveram com o projeto de fato, tá. Recebemos várias produções textuais, assim, e o que chama atenção, assim, que todas as historinhas deles tem alguma criança com deficiência que
eles contam uma história real e todas elas, assim, eles conseguem incluir essa criança, sendo numa brincadeira, sendo num jogo, assim, então isso daí foi bem legal. Como a Mari falou, nós temos sempre personagens com dificuldade, com deficiências diferentes, né, e limitações diferentes, mas sempre um processo do aluno querer incluir esses personagens nas histórias em quadrinhos que eles elaboraram. Então, também eram histórias em quadrinhos, essas produções, algumas, né, e ficava bem nítido, assim, que eles procuravam aceitar os amigos e procuravam fazer um esforço para que todos ficassem felizes e interagissem nas histórias. Aqui é um retorno do formulário, aquele que a gente enviou para as famílias, né? Então, as familiares ajudavam os alunos a responder. Ali a gente tem em torno de 120 alunos das 4 turmas, né? Então, a gente recebeu 40 e poucos formulários, a gente contou assim por cima em torno de 1/3, tá, dos formulários respondidos. Destes que foram respondidos, 81,8% afirmam que têm ou já tiveram colegas com deficiência em suas turmas. Então, é um número bem grande, né? 68,2% diz que conversava ou era amigo deste colega. 72,7% afirma que gosta de ter colegas com deficiência em sua turma. Quando questionados no que podiam auxiliar ali a professora, né, dentro da sala de aula com esses colegas, o que vários responderam? Que eles ajudam a cuidar, então tu vê essa questão do cuidado, né, nas brincadeiras, incluir nas brincadeiras, e uma que eu achei bem engraçado, que daí não entraria somente na questão da inclusão, mas no geral ali, que era paciente quando a professora precisava explicar a matéria diversas vezes, né, e também interagia com eles. Ainda no questionário, uma das perguntas se referia à diferença deles, né, o que eles se viam de diferentes dos outros. Então, a maioria colocou, o meu cabelo é crespo, o meu olho é puxadinho, eu tenho uma pinta na perna, então eles conseguiram colocar, assim, qual era a diferença dele frente aos outros, que na vida todos somos diferentes, né, então eles conseguiram observar esse ponto aí. Então, algo que nos chamou bastante atenção foi que quando a gente perguntou o que era inclusão, se eles percebiam, se eles entendiam isso, eles falaram apenas só 18,2% que sim, que sabiam o que era, né? Mas sabiam categoricamente, a grande maioria, da importância depois de incluir a todos na brincadeira. Então, não que eles não... eles sabiam tacitamente, né? Sabiam naturalmente, porque a interação e o lúdico fazem a vida da criança, né? Eles fazem a diferença na vida da criança, então isso eles compreendem bem. Então é um ponto para a gente entrar no trabalho da inclusão, com a interação e com o lúdico, porque eles têm essa noção do social e da integração já neles. Então, acho que é isso, né, Prof. Letícia? Deu bem os nossos 10 minutos, até um pouquinho mais ali, estava cuidando aqui. Nosso esforço era para nos excedermos. Porque é um assunto que a gente vai, né, gurias? Dá vontade de falar um pouquinho mais, né? Não, e incrível, assim, e o que me chamou a atenção foi que o meio digital acabou expandindo o projeto de vocês, na verdade. Até no primeiro momento, eu acredito que teve um susto, poxa, e agora como é que a gente vai fazer? Que isso aconteceu com todo mundo. Sim. Acontece ainda, mas a gente acabou expandindo. E outra coisa que me chamou a atenção ali foi os trabalhos das crianças na questão de que, apesar das limitações e das deficiências, é possível, sim, se viver aventuras, não é verdade? E é isso, todo mundo tem a sua limitação, mas a gente está aí para se jogar e viver aventuras. Obrigada pela colaboração de vocês. Obrigada. Grazi, o que chamou bastante atenção também é a questão ali que só 18% sabia o que era inclusão, né? É um número muito baixo. E como são crianças de terceiro ano, já estão ali na faixa dos 9 anos, aí tu vê, né, o quanto é importante tu trabalhar. Claro, é uma coisa simples, foi um quadrinho ali, uma coisinha bem simples, né,
mas que ampliou, agora eles já entendem o que é uma inclusão, que eu tenho que acolher mesmo sem todos, saber, né? Eles já vêm, até porque são trabalhados valores desde o primeiro ano, né? E eles têm aquilo já neles, né? E É apesar natural, de não é? exatamente. É natural. É uma coisa que a gente não precisaria trabalhar, não é verdade? E sempre É é uma trabalhado coisa só através dos estimular. valores, né? É incrível, muito legal. E o Obrigada. curso pedagógico também que vocês enviaram, fantástico, assim, esse olhar, né, para essas dificuldades, assim. Obrigada pela colaboração mais uma vez. Agora vamos seguir, então, as professoras Fabiane Leão Melo e a Serani Vieira dos Santos, da DMF Pernambuco, a Escola Inclusiva, dialogando sobre as diferenças. Com vocês, gurias. Oi, gurias. Bem agora, viu? Agora que nós deu um probleminha na internet, viu? Conseguiu botar aí, Fábio, a apresentação? Tá, eu vou ir falando alguma coisinha, então. No início ali, a Fábio já colocou algumas coisas, né? Em questão de que, o que acontece, tá? A gente sempre teve um trabalho na inclusão, né? Com a nossa professora da sala de recursos. E o que a gente, enquanto equipe, percebia, assim, que existia, por mais que a gente se esforçasse, existia também uma dificuldade dos nossos colegas, né, dos professores, em buscar, em conseguir, não é que faltasse vontade eles tinham, né, de fazer um trabalho diferente, mas faltava, assim, um suporte, alguma coisa, e foi isso que a gente tentou, né, buscar com a orientação da escola. A Fábio entrou orientadora este ano, né, e daí o que foi a conversa que a gente teve? Eu disse, olha, Fábio, eu queria muito um trabalho, né, diferencial, né, para esses nossos alunos de inclusão, porque nós temos 56 inclusões na escola, né, era este o número que a gente tinha, então é um número bem relevante. E daí o que eu disse para ela? Eu queria uma forma de auxiliar e motivar os nossos professores, né, para fazer um trabalho diferenciado com essas crianças, mas para isso a gente tem que dar suporte para eles, né? Sempre existiu o trabalho da sala de recursos, sempre existiu um contato com os professores de sala de aula, na sala de recursos de nossa escola. Aí este ano a gente buscou fazer um trabalho de conhecimento desses alunos, né? O que eu pensei? Da gente fazer no início do ano uma forma para a gente conhecer esses alunos. Aí a Fabiane buscou algumas planilhas, algumas coisas que pudessem auxiliar os professores. Fez uma reunião, né, no início do ano, conversando com os professores sobre os autistas, por exemplo, que a gente tem bastante autistas, falando das várias formas, né, do autismo, que um autista também não é igual ao outro, porque afinal, né, ninguém é igual ao outro, né, então, daí falando dos nossos autistas, né, os professores colocaram como é que vinham as crianças, tudo isso, né, então foi um esforço, assim, um esforço bacana, né, de todos os professores, colocaram também como é que eles viam os alunos, a gente conversou sobre os alunos, depois disso foi feito com eles, a Fabiane fez umas planilhas, encaminhou para os professores, onde eles podiam ter um olhar para aquele aluno, né, como é que o aluno fazia as coisas, como é que não fazia. Eu vou deixar, depois ela vai explicar melhor para vocês, até porque ela fez o artigo ali. Mas qual era a nossa intenção? Era conseguir com que o professor conseguisse olhar esse aluno. Porque às vezes para eles é difícil, a gente sabe que o aluno tem que ter um plano de metas, né? Um plano de metas individualizado. Aliás, todos os alunos precisariam, né? Não só o de inclusão. Mas no contexto de educação que a gente vive, a gente sabe que é difícil para os professores fazer isso, né? Porque o número de alunos em turma, tu imagina fazer um plano individualizado para cada um. Então, a gente queria que pelo menos os de inclusões a gente conseguisse, né? O nosso aluno especial.
Então, foi feito todo um trabalho em cima disso pela orientadora, junto com os professores, né? Este ano a gente tem na sala de recurso uma professora que estava de licença gestante, mas é uma excelente professora também, que vai auxiliar muito agora no retorno. Nós iniciamos o trabalho e veio a pandemia, né? O que fez a gente também mudar um pouco o foco, mas permanecer com o trabalho, e a gente teve muito auxílio dos nossos professores nesse sentido, né? Que também permaneceram e continuaram fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho remoto, né? Enviando atividades para o site, atividades diferenciadas e pensadas para estes alunos. Eu vou passar para a Fábio, falar um pouco. Tá boa a internet agora, Fábio? Melhorou aí? Consegue? Tá. Então vamos lá. Eu vou passar para a Fábio, que daí ela conta melhor para vocês. Tem que abrir o teu microfone. Bom dia, gente. Desculpa ali o atropelo no início. Vamos rezar para a internet funcionar, porque ela fica caindo o tempo todo, porque tem muita gente hoje na escola que está usando a nossa internet também. A Serani já deu uma introduzida ali, né, no início do nosso trabalho, então a gente fez um trabalho bem bacana no início desse ano. Colocar a apresentação. Tá. Vamos ver se a tela inteira, se a gente consegue puxar aqui. Tá aparecendo aí, será? Tá aparecendo para os colegas aqui, daí eu só vejo a apresentação. Então, tá aparecendo, será? Ainda não. Não? Não. Ué. Agora, como é que faz? Compartilhar toda a tela. Compartilhar. Apresentar agora. Deixa eu ver. Será que chama a Carol lá? Só um pouquinho, gente. Compartilhar. Cadê a apresentação? Não, tá aqui embaixo. Antes estava aparecendo, a primeira vez que tu botou. Peraí, posso fechar? Onde? Tá. Não, isso não tem nada a ver. Peraí, calma. Sei, Graziele, para mim trancou tudo. Trancou também. Caiu Parou agora. de compartilhar a tela, acho que as gurias caíram de repente. Talvez Caiu. a Serani, acho que está aí ainda, mas se a internet está ruim compartilhando tela, eu acho que complica mais ainda. Serani também caiu? Eu vejo ela aqui, mas ela está com o áudio fechado. Professora Soraya, a sua agenda está
Tudo bem? Oi, tudo. Eu queria saber se quer que eu passe a sua apresentação para a próxima, pois sei que tem uma agenda também, né? A questão do fuso diferente. Bem, pode ser. Pode sim? Pode. Então tá bom. Vou esperar. As gurias caíram. De repente a gente começa, então, Regiane, né? Vou passar então. Concordo. E depois elas Elas retornam. retornam daí. Vou passar a palavra, então, para a professora Soraya Freire de Oliveira, com o projeto Lembrar é Combater, Esquecer é Permitir, lá da MF Tomás Meirelles, né, da Rede Municipal de Manaus. Seja bem-vinda, agora a palavra é com você. Obrigada, um prazer imenso participar desse encontro do relato de experiências. Muito importante socializar a prática, o fazer pedagógico. Nós iremos apresentar uma experiência chamada Lembrar é Combater, Esquecer é Permitir. Uma experiência muito bonita, de uma repercussão maravilhosa nas famílias, nas crianças e na sociedade como um todo. A nossa internet. Vamos lá. A Serani está tentando ver ali agora se consegue. Eu atuo na Escola Municipal Tomás Meirelles, em Manaus, Amazonas. No 5º ano, a atividade foi desenvolvida na faixa etária de 10 a 13 anos. O gestor Sérgio Nogueira é que administra a escola, e a experiência foi socializada comigo e com a professora Oneide Borges. Está aparecendo aí na tela, tudo ok? Sim, tudo certo. O porquê de desenvolver o projeto Lembrar, Combater, Esquecer e Permitir. A ideia de abordar o tema abuso e exploração sexual surgiu em 2002, quando detectamos um caso de um aluno que sofreu abuso em família. A partir dessa situação, iniciamos o projeto pedagógico. A criança manifestou uma mudança de comportamento, e a partir do momento que nós comunicamos o fato à família, a mãe relatou o caso, e um agravante muito negativo em todos os aspectos, e a partir dessa problemática nós começamos a desenvolver o tema na escola. O objetivo, sensibilizar a comunidade educativa quanto aos perigos do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Metodologia. A experiência pedagógica desenvolveu o tema de maneira transversal, respeitando os diferentes níveis de conhecimento dos educandos. As ações foram desenvolvidas desde o início do ano, divididas por cada mês. Então, nós iniciamos o projeto no presencial, com todo um esquema já trabalhado para envolver toda a escola. A princípio, nós fizemos o bloco Carnavida. No mês de fevereiro, acolhimento das crianças, interação das turmas. O bloco Carnavida envolveu a escola e a abordagem justamente do abuso sexual. E a mascote do bloco é a florzinha da campanha, e aí demonstrada pela aluna da professora Oneide. Em seguida, nós pensamos assim, vamos ultrapassar os muros da escola, vamos envolver a comunidade extraescolar. Então, temos que fazer barulho, temos que agitar, temos que abalar. A ideia inicial era trazer uma fanfarra de uma outra escola para mobilizar os pais, as crianças na hora da entrada, na hora da saída e também pelas ruas do bairro. Não foi possível a fanfarra, mas o gestor Sérgio Nogueira deu a ideia de comprar apitos e fazer um barulhaço. Então, a ação ficou apitaço da prevenção. Entregamos folders, elaboramos material com as próprias crianças, o mascote do projeto saiu pelas ruas do bairro, foi um agito, e conseguimos alcançar os objetivos propostos. Em seguida, nós fizemos uma panfletagem com os pais e professores, algo mais intimista, na hora da entrada na quadra. E as crianças vestidas com coletes, abordando os valores da prevenção, o acolher, o denunciar, o informar, o amar, todos esses aspectos que envolvem a questão do prevenir. E envolvemos os pais e os professores. E esse momento foi maravilhoso. As famílias pedindo material para passar para os vizinhos, nós conseguimos alcançar toda a comunidade educativa. E aí chega a pandemia. E com a chegada da pandemia,
a retirada dos sonhos, a princípio, aquela angústia, aquela aflição, aquele puxar do tapete, como desenvolver uma ação educacional, um projeto, e o ensino em si através do remoto. A ausência das crianças, veio aquele abalo, aquela aflição de como desenvolver o projeto, como dar seguimento sem a presença das crianças. Então, decidimos criar um grupo de WhatsApp, a proposta foi do gestor, justamente para viabilizar o acesso com as crianças, com as famílias. Eu, a princípio, fiquei receosa. Eu particularmente, eu nunca gostei de grupo de WhatsApp, porque eu tinha uma visão muito errônea do processo. E isso aí causou, eu, enquanto profissional, uma mudança de comportamento. A partir do momento que o grupo de WhatsApp foi criado para viabilizar o contato com as crianças, foi um momento único, está sendo uma experiência riquíssima. Os pais estão participando, as crianças interagindo, está tendo respeito, está tendo diálogo. E o projeto continua a partir desse grupo de WhatsApp. Né? O nome do grupo é Turma Show. E aí fizemos a conversa ao pé do ouvido. A conversa ao pé do ouvido era uma ação desenvolvida no chão de escola. Toda semana nós escolhemos um tema para trabalhar com as crianças, para ouvir, para análise crítica, para esclarecer dúvidas. E essa conversa ao pé do ouvido não foi mais possível no presencial. Então, aprendemos até a fazer vídeos. Eu, que não sabia nem baixar documentos de WhatsApp, como eu evoluí no processo tecnológico. E aí fizemos o conversa ao pé do ouvido através das videoaulas, reflexões interessantes, chamadas rápidas de 2, 3 minutos, sobre o tema envolvendo as famílias. E o interessante desse projeto é que a preocupação maior era sempre trazer a família, quando estava no presencial. Mas quando o projeto foi para o remoto, justamente no período de abril, maio, junho, os pais estavam em isolamento social, estavam em quarentena. As famílias aqui em Manaus, principalmente porque Manaus teve um pico assustador da pandemia, e aí foi retirado total o trabalho, e as famílias começaram a interagir no processo. Então, nossa primeira preocupação é envolver a família, dar a continuidade daquilo que foi feito lá no presencial. E as crianças trabalharam o sentido de família, a importância da família, do diálogo, da confiança, porque até então, a temática abuso e exploração sexual, ela é muito bem trabalhada na escola, porque muitas vezes a criança não retrata na família, ela vai retratar lá na escola. E era a nossa grande preocupação, porque não tinha escola, não tinha um professor para a criança fazer o SOS. Então, a sensibilização com a família foi fundamental para que a criança tivesse a segurança de denunciar a questão do abuso. E, em seguida, nós trabalhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando sequência didática ao processo, o respaldo legal, porque abuso sexual e exploração é crime. Então, nós esclarecemos quanto às redes de proteção, enfocamos o Estatuto, os artigos de proteção à criança e adolescente, e, em especial, o artigo 4º, que ele não enfocava só a segurança, enfocou a saúde, a alimentação, a educação, o esporte e o lazer. E, a partir daí, os pais começaram a entender que existe uma rede de proteção, as delegacias especializadas de proteção à criança, o Conselho Tutelar, o Ministério Público Estadual e toda uma gama de fatores, a escola, como eixo norteador, né, da denúncia, que dá essa proteção à criança. E aí vamos desenvolver o tema da campanha, que era uma musiquinha que nós trabalhávamos na sala de aula, e aí nós passamos para as famílias através de vídeo do YouTube. O YouTube está sendo o nosso grande parceiro, porque através do YouTube nós estamos articulando os vídeos. E o tema da campanha virou hino. Criança, pai, avô, tio, cantando o hino da campanha, que é uma música muito bonitinha que eu vou tentar apresentar para vocês no final, na voz de uma aluna. Em seguida, nós começamos a fazer seleção de vídeos do YouTube, propostos aos pais e propostos às crianças, em níveis diferenciados. Com os pais, nós trabalhávamos no privado, com o número dos pais, e com as crianças no grupo mesmo. Então, os vídeos de YouTube foram, assim, interessantes, porque eles foram além nas abordagens, um auxílio muito legal para esclarecer quanto à questão do abuso e exploração sexual. Enviamos informativos através do grupo de WhatsApp. Muitos informativos. Toda semana eu elaborava um informativo diferente, explicando o que é o abuso, os sinais de abuso, as sequelas, a necessidade de um acompanhamento especializado, a busca de psicólogos e toda uma rede de proteção necessária para que a criança seja tratada. Porque não é preciso só conhecer, é preciso viabilizar mecanismos de proteção à criança e ir além, para que essa criança tenha um acompanhamento após o processo do abuso.
E esses informativos foram muito importantes para elucidar certas situações. E os alunos foram envolvidos de que maneira? Através da mobilização. Abuso sexual, chega! Eles desenharam a mãozinha e a cor preta foi a cor escolhida por eles para fazer o protesto. Nessa primeira foto aí tem uma criancinha, ela tem 4 anos. Esse menino é irmão de um aluno. E como o envolvimento foi tão lindo da família, que a criança levantou a plaquinha. Nós tivemos vários momentos de avós, tios, primos se mobilizarem na campanha. E isso é sinal de que nós estávamos no caminho certo, conseguindo chegar realmente no ápice do problema, que é a família. E aí a escola municipal, né, a rede municipal, ela trabalha com um projeto chamado Viajando na Leitura. É um programa de leitura para as crianças. E nós resgatamos nesse programa o livro Não Me Toca Seu Boboca, que é uma leitura interessantíssima sobre a questão do toque, da preservação do seu corpo, porque a criança em si precisa ser sensibilizada quanto ao cuidado com o seu corpo, a questão da confiança. E esse livro, assim, trouxe uma mensagem riquíssima, as crianças amaram, nós tivemos um resultado muito positivo através das fichas de leitura, dos relatos, da troca de experiência entre os alunos por conta do processo da leitura. E aí resgatamos na internet essa atividade semáforo do toque, justamente fazendo o fechamento com a leitura do livro. Né? As crianças desenharam o seu corpo, e sinalizaram através de cores, né, onde se pode tocar, onde não se pode tocar. O verde pode, o amarelo atenção e o vermelho proibido. Então foi a maneira que nós tivemos de resgatar aí a identidade da criança com o seu corpo, porque a criança precisa estar consciente disso, sensibilizá-la quanto à importância de não deixar o toque. E o momento, assim, um dos momentos mais lindos do projeto, da experiência, foi com a manipuladora de alimentos, a nossa querida Elisete, que nós chamamos carinhosamente de Fofinha. O projeto, ele, todos os anos, em todas as edições, ele trabalha o todo da escola, porque a nossa concepção é de que todos fazem educação, do porteiro ao auxiliar de serviços gerais. E sempre nós envolvíamos todos na campanha. No presencial, colocávamos a florzinha, nós fazíamos panfletagem na escola, gravávamos vídeo dos funcionários, porque todos podem ser agente, né, de confiança da criança. A criança pode desabafar com a merendeira, pode desabafar com a secretária. Então, o processo era de envolvimento de todas as pessoas da escola. E aí, na aula remota, isso não foi possível. Mas a nossa querida Elisete, ela encontrou uma maneira. Nesse dia, justamente no dia 18, que eu estava colocando os vídeos nas redes sociais para divulgar aos pais, à coletividade, a Elisete me manda uma foto, às 18h40, eu guardei muito bem o horário, ela com a camisa da campanha, dizendo assim: prof, eu levei a mensagem da campanha quando eu entreguei aqui os kits de alimentos. Os pais foram sensibilizados e eu não esqueci do nosso projeto. E eu fiquei super emocionada, porque a Elisete, ela se apropriou do projeto. Ela teve a ideia, do momento dela entregar os kits, porque esses kits foram entregues pelos funcionários, os professores não poderiam estar presentes por conta da aula remota, nós estávamos acompanhando os alunos, e a Elisete mandou essa foto dizendo que ela levou a bandeira da prevenção através da sua camisa e conversando com os pais, sendo uma representatividade do projeto naquele momento na escola. E o ápice de toda essa sequência didática foram as produções de vídeos, encantadores, emocionantes. Nós conseguimos mobilizar as famílias, chegamos realmente, literalmente, ultrapassamos os muros da escola. Tivemos pais figurinistas, mãe cinegrafista, avós, a DJ, foi todo um projeto trabalhado, um esquema da família para a produção de vídeo. E aí, observem nessa foto, aí eles colocaram os bichinhos de pelúcia e os anseios, né, os objetivos, os valores voltados na prevenção. Essas foram as fotos dos vídeos, tá? As crianças fazendo as produções, inclusive o símbolo da campanha, as mães fizeram a figuração nas crianças. Resultados obtidos. De toda essa prática, o que nós tivemos de coleta positiva?
O envolvimento das famílias na experiência pedagógica, realmente conseguimos envolver a todos, conseguimos chegar lá no ápice do problema, porque 95% dos casos de abuso e exploração sexual são provenientes de familiares, pais, avós, tios, e essa sensibilização emocionou a todos. A superação dos alunos na oralidade, na timidez e no resgate da autoestima, porque o nosso objetivo na aula remota justamente era fazer atividades diversificadas, para que as crianças, todo dia ao acordar, tivessem um estímulo de fazer as ações, mobilizar a todos, porque já é difícil sem a ausência da prof, dos colegas, da escola em si. Então, nós sempre buscamos, no presencial, fazer práticas diversificadas, para que as crianças fossem protagonistas de sua própria história. E aí, o resultado, na aula remota, foi que justamente as crianças começaram a colocar isso em prática, através da oralidade, da superação da timidez, do resgate da autoestima. E a valorização do fazer pedagógico, né? Porque nós conseguimos elevar essa proposta muito além, através das redes de professores em todo o Brasil, através das mídias, conseguimos fazer valer a importância do professor no processo. A concepção de que os temas sociais, eles podem sim ser trabalhados no currículo. Eu não preciso parar a aula para falar de abuso sexual. Eu posso fazer uma articulação em ciências, quanto à questão do aparelho reprodutor masculino e feminino, língua portuguesa na leitura dos gêneros textuais, matemática na análise de gráficos e tabelas, estatísticas quanto ao número de casos, em geografia, analisando os estados, as capitais, enfim, religião, os valores, trabalhando toda essa questão do currículo mediante os temas sociais. A propagação da experiência nas mídias, servindo como referência aos outros professores, né, o projeto, gente, isso é incrível. Nós nunca conseguimos ter uma amplitude no presencial como nós conseguimos ter agora no remoto. Né? Vários professores apreciaram o relato da experiência através das redes sociais, das mídias, e isso foi algo assim marcante, porque não existe receita na educação, não existe fórmulas, cada realidade é cada realidade, mas elas podem ser aproveitadas sim e adaptadas ao contexto de cada escola. E a desmistificação do tema. Muitos professores tinham receio de trabalhar com o tema, a questão do abuso, da exploração. Né? Muitos professores faziam até vista grossa. A escola muitas vezes não queria se comprometer com essa temática. Mas é necessário sim trabalhar, porque afeta diretamente as crianças. É lógico, com cuidado, com uma delicadeza. Nós tivemos suporte de psicólogos atuando, respaldo do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, o conselheiro fez uma reunião com os pais no início do ano, nós avisamos aos pais que iríamos abordar o tema, esclarecemos quanto à importância, para que nós tivéssemos o apoio da família. E nós tivemos ainda a apresentação dos vídeos no jornal A Crítica, né? A senhora Eliana Aiden, da Secretaria Municipal de Educação, que ela é coordenadora desses projetos especiais, ela fez uma entrevista e ela levou os vídeos das crianças e foi apresentado no jornal, os pais curtiram, as crianças, os nossos colegas professores, enfim. Foi um boom, né, do projeto. Esse relato, essa experiência foi relatada no programa Papo Reto, um programa criado pelo DDPM, que é para divulgar as práticas pedagógicas dos professores, de vez e voz, no contexto de pandemia. E nós fomos escolhidos para relatar essa experiência. O tema desse episódio foi Práticas Pedagógicas de Enfrentamento à Exploração Sexual Infantil e Juvenil no contexto de isolamento social. Justamente porque os números aumentaram assustadoramente nesse momento que as crianças estão em isolamento social, porque aqui em Manaus eles não retornaram no presencial, e aí o número aumentou assustadoramente. E nós tivemos participação neste programa. Por conta da participação do programa, né, o programa vai já elaborou, afinal, um e-book, né, com um relato de experiências, e nós estamos aí com esse relato, felicíssimas pelo fato de registrar a prática. O professor precisa ter esse cuidado, né, de registrar o seu fazer pedagógico. Muitos pecam porque eles não têm esse registro. E o Papo Reto, o programa do DDPM, deu essa oportunidade dos professores terem o seu relato de experiência registrados no e-book. E agora nós iremos apresentar as crianças, né? Porque o nosso foco é toda a criança. Eu não poderia estar aqui sem ter um pedacinho dos meus alunos comigo. Então, nós vamos apresentar dois vídeos do que eles fizeram em casa para que vocês apreciem. Vamos lá?
Hoje iremos ter um papo de criança, mais uma conversa de respeito. Iremos falar sobre o Dia Internacional do combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Se alguém lhe pedir para fazer coisas estranhas ou quiser tocar nas suas partes íntimas, diga não. Essas pessoas podem ser da nossa família, vizinhos, ou desconhecidos. Algumas vezes irão lhe oferecer bombons, sorvetes, brinquedos ou passeios. Também irão lhe ameaçar para fazer suas vontades. Eles irão pedir para você não revelar esse segredo. É importante lembrarmos dessa conversa. Se não pode contar para a mamãe, para o pai, nem para alguém que confie, então realmente não é bom. Se isso acontecer, não tenha medo de denunciar, pois a culpa não é sua. Diz que sim e eles irão ajudar. Portanto, precisamos nos prevenir, conhecer nosso corpo e cuidar da nossa privacidade. Existem também pessoas que vendem crianças e adolescentes para serem exploradas sexualmente. Beijo. Vamos lá. E para encerrar a nossa apresentação, eu vou deixar uma citação de vários autores que nós abordamos no projeto, que é uma citação reflexiva quanto a essa temática, que foi algo que mexeu muito comigo assim, no processo. A violência causada pelo abuso sexual contra crianças e adolescentes é um tema, em sua maioria, carregado de tabus, mitos, valores pessoais, morais e religiosos. Portanto, não é tarefa fácil discuti-los em qualquer âmbito. As experiências de enfrentamento a esse tipo de violência demonstram que somente o envolvimento de toda a sociedade é capaz de produzir resultados positivos na prevenção e no atendimento a crianças e adolescentes e suas famílias. Um referencial de Santos. Encerramos aqui nosso relato, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada. É um momento muito lindo da prática pedagógica que nós dividimos aqui com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, a Adriana Guimas, coordenadora do Programa Tutorial Educacional do DPM, CEMED Manaus, Regiane Ledu, assessora pedagógica do DFPP, Eliana Aide, nossa coordenadora de ações da CEMED, da Gerência de Atividades Complementares, ao nosso gestor Sérgio Nogueira, um grande amigo, um parceiraço, a professora Oneide, minha querida parceira, que dividiu o projeto comigo, e em especial, todo carinho, aos nossos queridos alunos e nossos pais, pelo grande apoio. Aos queridos colegas que estão aí assistindo, muito obrigada pela atenção, um forte abraço. Soraya, a nós que agradecemos a narrativa dessa sua prática, o seu entusiasmo, né, a grandiosidade do projeto. Enfim, tu colocou muito bem ali como é importante a gente falar, né? Gritar, agitar. E outra coisa muito importante é fazer o registro. Esse nosso fazer pedagógico, ele tem que ser registrado, sim. E como tu bem falou lá no comecinho, que tu queria sair, né, dos muros da escola, conseguiu muito bem, que já foi parar até aqui no Sul, né? Parabéns, muito obrigada pela sua narrativa. Valeu, obrigadão. Beijos. Vamos seguir, então, vamos retomar com as gurias da Pernambuco. Agora é tudo certo, né, gurias? A Fábio e a Serani. Vamos lá, então, com vocês de novo. Agora vai. Agora tudo certo. Olha que caos. A gente conseguiu vir para outro lugar. É que estava bem complicado. Gurias, vocês desculpa, tá? E eu tenho que sair, já era para mim ter saído, eu tenho que pegar minha neta na escolinha. Olha só, e me desculpa ali, porque eu também fiquei muito ansiosa, eu só olhava para a Fábia assim, ela não conseguia entrar e começou a me dar um pavor tudo aquilo. Cai a internet. Mas agora vai dar tudo certo, tá bom? Agradeço. Obrigada. Não tem problema. Será que elas estão vendo? Dá uma perguntadinha daí. Tá. Sim, tudo certo. Tá. Estão? Ai, que bom. Tudo então, certo. gurias,
Tá, desculpa aí o caos, mas é que a gente também tá com aquele ônibus da saúde, daí o povo tava usando a nossa internet e tinha um monte de gente aqui. No fim, foi tudo junto, mas, enfim, acho que aos poucos a gente foi pincelando o nosso trabalho ao longo dos outros trabalhos, mas acho que a ideia era incluir, a gente foi incluindo o nosso trabalho ao longo dos outros trabalhos. Mas enfim, a Serani já fez uma apresentação ali, e eu acho que o que a gente tinha para contar e compartilhar, assim, com as colegas, é que a gente, durante esse ano, falou bastante com os professores sobre a questão da inclusão, né? A gente apresentou para os colegas. Eu falei durante esse ano como orientadora, mas uma orientadora que durante muito tempo esteve do outro lado, né, na sala de aula, durante o turno da manhã com o Fundamental 2, como professora de língua portuguesa, mas também com os pequenos durante a tarde, como alfabetizadora. E eu sei da importância de o professor ter um norte para trabalhar com as inclusões, né? E às vezes falta isso para o professor, sabe? O professor tem muita, assim, boa vontade, mas às vezes o que falta para a gente é alguém dizer, olha, vai por esse caminho, faz dessa forma, e a gente tentou fazer isso com os professores, né? Orientar mesmo, né? E a gente, para isso, a gente tentou construir algumas estratégias, né? Primeiramente, na escola, especificamente aqui no Pernambuco, a gente tem um grupo bastante grande, quase 10% dos nossos alunos são inclusão, né? E o que a gente fez? A gente fez um levantamento dessas inclusões e trouxe esses casos específicos, né? A gente não trouxe casos que a gente não tinha. Com laudo. Isso. A nossa super lembrou das inclusões que a gente tem laudadas, né? Fora aqueles que a gente ainda não tem os laudos, né? A gente, nessa reunião inicial, a gente trouxe para os professores os casos que a gente tem na escola e trabalhou com eles, né? Os autistas, os diversos transtornos, as síndromes, e foi trazendo para eles, né, e eles com os conhecimentos que eles tinham, né, das vivências, das práticas, já desses alunos mesmos, né, eles foram trazendo os questionamentos, as dúvidas, e foi uma troca bastante legal, né, e a partir dessa troca, a gente foi construindo alguns perfis, né, e o passo seguinte foi fornecer para esses professores uma ficha de observação individual desse aluno, né, que foi construída a partir de materiais que a gente tinha, assim, né, de outras práticas. E aí, o que o professor fez? Uma espécie de diário do aluno. Essa ficha de observação serviu para que o professor construísse uma personalidade, né, daquele aluno. O meu aluno tem essa característica, ele consegue fazer isso, ele tem potencial para determinada competência, mas ele pode se desenvolver, né, para uma outra habilidade que no momento ele não é capaz. Enfim, essa ficha serviu primeiramente, né, para o professor ir conhecendo o aluno, né, em aspectos socioemocionais, aspectos de linguagem, aspectos de autocuidado, o que o meu aluno já faz, o que ele ainda não faz, e, posteriormente, essa ficha serviu também para que o nosso aluno tivesse um plano de metas bem elaborado, e antes da gente sair, da gente ir para a nossa licença, né, não licença, né, para a gente ir para
para as nossas casas, né, em função da pandemia, os nossos planos de metas já estavam elaborados, porque os professores conseguiram, a partir dessas observações diárias, né, criar o plano de metas, desculpa. Então, tudo isso foi feito através dessas observações diárias, das orientações também, né, que a gente foi fornecendo para os professores, né. Depois de criados os planos de metas, né, o que a gente começou a observar, né, que o professor criasse para esses alunos atividades que fossem pautadas, né, em cima do plano de metas, né, que a prática da sala de aula fosse condizente com o que o professor propôs para ele no plano de metas. Ou seja, a gente começou a cuidar se aquilo que o professor elaborava para o seu aluno de inclusão, né, as atividades específicas que o professor elaborava, estavam de acordo com aquilo que o aluno era capaz de fazer, de produzir naquele momento, né. E, então, foi por aí o nosso trabalho, né, a gente começou a dar uma atenção especial para o nosso aluno de inclusão, né. E durante o momento de pandemia, os alunos acessaram as atividades de forma remota, e alguns alunos, principalmente de inclusão, né, eles não tiveram acesso à internet, e a gente acabou criando também um material específico para eles, né, as apostilas que a gente chamou apostila especial para você, que os pais vieram buscar na escola. E essas apostilas fizeram porque os alunos conseguiram realmente trabalhar com as apostilas, né, fazer as atividades que a gente propôs ali, e contentes, porque o material que a gente elaborou era um material acessível para eles, foi bastante gratificante para eles e gratificante para as famílias, porque as Não, ainda não. Tranquilo, obrigada. Se viram, assim, atendidas nas suas necessidades, né? E eu acho que é isso, né? Então, as considerações finais, que eu acho que é bastante importante a gente dar uma refletida, né? Que, de forma geral, a gente pode afirmar que as estratégias que a gente criou na escola, elas dedicavam um tempo especial para o planejamento dessas aulas, e para os seus alunos com deficiência passaram a reservar um tempo para tal. Assim, o professor percebeu mais um papel importante que desempenha em sua nobre função, o de efetivar a inclusão social da pessoa com deficiência que tem início na escola. A forma como o professor conduz esse processo de inserção do aluno com deficiência em sala de aula pode ser um divisor de águas na vida desse indivíduo. Por isso, é importante que o profissional tenha consciência do seu valor e de sua responsabilidade. Quanto mais bem preparado e informado o professor estiver para receber esses alunos, mais tranquila será a adaptação do aluno com deficiência. Além disso, um olhar empático do docente em relação inclusões, às vezes, é a forma mais sábia de acolher, de ser referência, de ser modelo de conduta para os alunos que o cercam e o observam o tempo todo. Eu acho que era esse o nosso recadinho, Gurias. Obrigada, Fabiane. Assim, muito importante isso que vocês fizeram, estão fazendo na escola, né, que é seu norte. E como tu mesmo colocou que tu estava do outro lado, fica mais fácil auxiliar nesse processo, porque é isso que a gente precisa às vezes, um norte,
A gente se perde, precisa de um apoio. E no início ali, acho que foi a Serani que falou, da busca de vocês da singularidade de cada aluno. Isso é isso, porque ninguém é igual, não posso dizer, esse aluno ele é autista, então ele é isso, ele faz isso, ele tem essa dificuldade, não é, ninguém é igual a ninguém, nem as nossas diferenças, né? Obrigada, então, por essa partilha e boa sorte que continue assim, sendo esse norte da tua escola. Obrigada. Obrigada. Vamos seguir agora, então, gurias, com a professora Milena Cristine Silva, da EMEI Vopicuxa, né? Ela vai falar, então, sobre autismo, família, escola, abordagens práticas para a construção de um ambiente de cooperação nas EMEIs. Tá apresentando já? Ainda não, Milena. Não? Olha que já tá dizendo que não. Está indo agora? Então. Agora apareceu aqui. Por exemplo, eu interferei esse microfone. Adaptar. Tá melhor agora? Pode fechar o microfone, por favor? Tá melhor. Então, bom dia, colegas. Já é boa tarde, já passou do meio-dia. O meu trabalho, então, ele fala sobre o autismo, família e escola, né? E ele visa fazer abordagens práticas, tá? Para a construção de um ambiente de cooperação das EMEIs. Meu nome é professora Milena, sou lá da Vopicuxa, da EMEI Vopicuxa, e mãe de um anjinho autista, né, que vai fazer 5 anos agora em dezembro. Então, ele visa medidas práticas, tá? Para a construção do vínculo e um ambiente de construção, de cooperação, tá? Entre a família e as escolas das EMEIs, tá? Então, para mim construir essas medidas práticas, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, tá? E junto uma enquete que contemplou 11 EMEIs, tá? Da cidade de Canoas. E teve mais outros profissionais de EMEFs, do CEIA e do DEI também. Então, a primeira coisa, acho que a gente precisa falar quando a gente trata esse tema, dentro da EMEI, é afirmar que a educação infantil ela é um ambiente potente, tá? Para que as crianças do espectro autista possam desenvolver suas habilidades sociais, ultrapassar suas limitações e criar vínculos afetivos com educadores e colegas. A EMEI, a Escola de Educação Infantil, é um lugar de brincar, né? E o brincar propicia essa inclusão. Então, ela é um lugar potente para isso. Então, a gente precisa pensar que a escola, a Escola de Educação Infantil é um lugar que dá segurança e é super potente para isso, né? Mas como é que eu vou incluir? A gente precisa quebrar primeiro paradigmas, né? Quando a gente trata desse tema de inclusão, a própria palavra inclusão, né? Ela já é permeada por paradigmas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa quebrar, primeiro paradigma, é que toda a inclusão, ela precisa e ela deve passar pela empatia, né? Eu preciso ver e reconhecer no meu aluno, seja ele de inclusão ou não, o potencial que ele tem. Ele é um ser humano cheio de potencial. E isso é empatia, né? E o segundo é que a inclusão, de fato, ela não acontece dentro de uma ideia tradicional de educação, né? Porque ela quebra com um parâmetro de normalização. Aquele é normal e aquele não é normal, que acontece dentro da concepção tradicional de educação. Então, a primeira coisa também, outra coisa que nós precisamos quebrar, que é esse paradigma, é a questão da concepção tradicional, né?
todos nós somos diferentes, todos nós somos seres humanos dotados de potências e potenciais diferentes, distintos, seja com deficiência ou não, né? Então, esse é um paradigma que precisa ser quebrado. Tá? O Emílio Figueira, um autor muito legal, ele é deficiente, e ele diz assim: papéis que pais e professores desempenham no desenvolvimento e educação da criança são próximos e complementares, e podem proporcionar a ela melhores oportunidades no desenvolvimento de suas capacidades, seja qual for sua limitação. Então, aqui, ele fala sobre esse vínculo, esse trabalho muito parecido da escola com os pais na educação infantil, né, com o trabalho dos pais, da família na educação infantil, e como é importante que haja esse vínculo, essa troca, dentro de um ambiente seguro, que é a escola, né? Então, ele precisa ser necessário dentro de uma cooperação mútua, da família trazendo para a escola e da escola dando para a família. Né? A primeira fase, então, dessas propostas práticas é o acolhimento dos sentimentos da família, né? Então, ansiedade, insegurança, frustração, negação e luto. Os pais de crianças autistas, todas as crianças deficientes, eles passam por esse processo, né? Como é que a criança vai se portar dentro do ambiente escolar, né? Vão cuidar do meu filho, mesmo ele tendo todas essas necessidades. Os pais têm aquela questão da frustração: eu queria que meu filho brincasse com as outras crianças, interagisse com as outras crianças, falasse com as outras crianças, né? E alguns, mesmo percebendo as dificuldades ou algumas diferenças, vamos dizer assim, dos filhos, eles negam, né? A busca por um tratamento interdisciplinar, né? Que a criança possa, então, desenvolver suas habilidades. Né? E quando a gente está falando de autismo específico na educação infantil, a gente está falando de uma grande parte de crianças que não são laudadas. A educação infantil é o início, é quando, então, tu começa a observar essas questões. No seio familiar é muito diferente. As crianças autistas, inclusive, podem interagir com os adultos, podem interagir com crianças maiores ou até crianças menores. A dificuldade é encontrada quando ela está num ambiente onde ela tem que compartilhar e interagir com seus pares, né? E então a escola, ela acaba sendo um lugar onde essas observações serão feitas, e uma abordagem vai precisar ser feita com esses pais, né? E ela deve ser leve, né? Essa abordagem, ela tem que ser bem tranquila, para que os pais possam compreender, de fato, como a criança brinca, como ela interage com as crianças, com os adultos ou não, né? Sem que haja rótulo e sem que haja um possível diagnóstico do professor, né? Não é esse nosso papel. E a gente não pode em nenhum momento rotular essa criança, né? Mas a gente tem que mostrar para o pai e para a mãe, enfim, para a família, como essa criança, ela se comporta nesse meio, como ela interage ou não nesse meio, né? E como é importante, daqui a pouco, os pais irem buscar fora da escola, né, com fono, com TO, um atendimento com médico, com pediatra, com neurologista, que ele possa buscar, então, esse atendimento, né, fora da escola, e como é importante isso. Né? Então, aqui tem o resultado de algumas das enquetes, alguns apontamentos, tá? Gente, acho que caiu minha internet aqui. Então, não, tá segue. Não, tá indo. Ok. Falhou minha apresentação, desculpa. Então, a minha enquete contemplou 55 participantes, tá? De 11 MEIs, 3 EMEFs, representantes do DEI e do SEI, tá? E vou falar um pouco desses levantamentos bem rapidinho. 35 educadores, eles falaram que não se sentem, os 55 falaram que os 55 não se sentem qualificados, né, para a tarefa de incluir. E ali eu coloco de novo, né, nós precisamos sempre ter em mente, abrir mão dos parâmetros de normalidade, né. Muitas vezes a gente não se sente porque a gente não consegue olhar o contexto, né, a gente precisa entender que aquela criança que é autista ou que
é deficiente auditiva, deficiente visual, ela é uma criança, né? Que é dotada de potencial, é dotada de capacidade criativa, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de normalidade. Muitas vezes é isso que sustenta essa sensação de desqualificação do educador, né, frente à inclusão. Então, todos os participantes, né, eles acreditaram, isso foi 100%, que é importantíssimo esse vínculo com a família, né, e que o acolhimento da criança e da família com afeto faz toda a diferença no processo educacional, né. 56%, mais da metade, eles apontaram a dificuldade da falta de um acompanhante especializado para as crianças autistas, principalmente no que se fala no que se refere à questão do acompanhamento nas atividades de atenção pessoal, né, que é uma dificuldade muito grande dos autistas. E 32 participantes, eles falaram da falta de um orientador dentro da escola de educação infantil, e que isso pesa de forma negativa, né, esse acompanhamento com as crianças, embora a gente tenha os coordenadores, que eles aglutinam essa função junto, né, mas a importância de que esse profissional tivesse dentro da escola para orientar os professores, orientar a família e pudesse fazer os encaminhamentos necessários. Né? Esse aqui é que na apresentação fica bem fraquinho, mas esse foi o fluxograma montado a partir de toda essa pesquisa, tá? Com as questões práticas, e primeiro ele se divide e depois ele volta de novo para o mesmo caminhar. Ele se divide porque ele contemplou crianças já com laudo, que já entram com laudo na educação infantil, que acontece, embora seja raro, mas acontece na questão das crianças autistas, e o outro é que quando começa o processo de observação dentro da escola. Então, ele se difere no início e depois ele contempla de forma igual lá embaixo, né? Então, para concluir, né, dentro dessas medidas práticas, né, o diálogo entre todos que atendem a criança, incluindo a entrega de pareceres e avaliações periódicas entre os profissionais, é de extrema importância. Então, se essa criança ela for encaminhada para o CEIA, ou ela for encaminhada de forma particular, ou pela prefeitura, para outros atendimentos específicos, como fono, TO, psicomotricista, esse diálogo precisa acontecer com a escola. Se tratando de crianças autistas, a mesma situação que acontece dentro da escola, ela precisa acontecer dentro da sala de terapia e dentro da família, né? Como ela come, ela tem que comer da mesma forma e do mesmo jeito, para que ela consiga, então, se organizar e melhorar, então, suas práticas, né, de cuidado diário, de cuidado pessoal diário. Também aqui aponta a questão que é o direito da criança, e isso não poderia deixar de aparecer no fluxograma, né, que é o AEE. Então, essa criança, ela precisa ter acesso ao atendimento educacional especializado, mesmo sendo dentro da educação infantil. Tá? Isso é o direito da criança. Ela precisa ter, então, ter esse acompanhamento. E um último apontamento, para concluir, e que a família precisará, muitas vezes, tá, da instrução sobre o que fazer e como fazer. E a escola está aqui para isso, para ajudar, né? Muitas vezes os pais, eles chegam e eles não têm a mínima noção por onde começar, né? Meu filho é autista, e aí? O que eu faço? E a escola, ela tem condições e capacidade de, então, ajudar essa família a começar, né? A instruir o pai por onde começar esse processo de investigação, esse processo de acompanhamento e de tratamento dessa criança, né? Então, eu quero, esse é o meu trabalho, e eu quero agradecer a coordenadora do meu grupo, a de inclusão, a Grazi, que me ajudou muito, e a minha colega Ângela Flério, que me incentivou muito a participar do Saberes. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Milena, o teu relato, e como tu bem colocou, a escola é um ambiente potente, né? E tem que ser um ambiente seguro também, e um ambiente de ajuda. E tudo fica mais fácil quando a gente tem a empatia, né? Se colocar, então se identificar no outro. Obrigada
pela partilha. Bom, vamos seguir, então, agora, a professora Natália Garcia, da Paulo VI, com currículo funcional, um paradigma de aprendizagem. Professora Natália, ela está na sala, Rejane? Dá uma conferida. Não. Acho que não, né? Não estou localizando aqui. Na listagem não tem, Natália. É que às vezes a gente loga com outros nomes, né? É verdade. Professora Natália? Acredito que não. Não consta aqui. Não. Eu coloquei ali, só fazendo um parênteses, né? Vamos fazer um registro da nossa mesa. Seria muito importante que todos que puderem abrir a sua câmera. Eu não estou conseguindo no meu celular, aqui no meu Note, registrar. Alguém tem um Note que possa fazer um print da tela? Não sei se a Graziella tem. Alguém? Pode ser? Vamos fazer um... Ótimo, vamos abrir todo mundo abre a sua câmera. E não sei quem é que está registrando, dá um ok quando tiver... Eu também posso registrar, mas tem vários fechados. Mas tudo bem, vamos lá, tá? Depois encaminhe para mim ou para... Vamos lá. Tá. 1, 2, 3. Eu vou colar para minha colega lá. Aí depois eu tiro mais uma para garantir. Só vou colar lá para Mari no MSN. Depois... MSN, olha só. Meu Deus! Falei a minha idade sem querer. De novo, mais uma vez. Deu. Gente, não. Muito obrigada, cara. Depois tu compartilha para mim, não sei, Rejane, da Desme, alguém para a gente poder deixar, não se perca esse registro. Tá bom. Fico aguardando. Graziella, fazemos... Eu não observei se a Natália entrou, a gente não fez uma chamada no início da manhã. Acho que nós podemos ir para as considerações, então, né? Já chamei a Natália, ela não está presente. Tem alguma pergunta, Rejane, ou não? Acho que foram mais elogios, né? Elogios, a importância dessa temática. Eu, particularmente, assim, gostei muito da mesa, né? Gostaria de parabenizar a todas as apresentações e, em especial, por exemplo, ficou muito evidente a importância da inclusão, que hoje se coloca lá na educação infantil já como um tema importante, né, de ser problematizado, já escolas tendo a sua sala de recursos, professores atentos a essa necessidade de dar um atendimento diferenciado, inclusivo, né, desde a educação infantil, onde o problema, né, começa a se manifestar, os anos iniciais também muito atentos a essa temática, buscando, né, não só incluir, como também trabalhar o tema da inclusão com todos os alunos. Achei assim que realmente fiquei muito orgulhosa assim da nossa rede de estar trabalhando essa temática com tanta seriedade, né? Da educação infantil nos anos iniciais, acredito que nos finais também, e também a equipe gestora, né, na fala das gurias da Escola Pernambuco, em que esse tema também permeia a preocupação da equipe nas reuniões, em dar esse suporte para os professores para o enfrentamento, né, dessas dificuldades que muitas vezes aparecem, né? Nem sempre nós temos, né, conhecimento suficiente ou na nossa formação
foi nos trabalhado isso para que a gente possa atender esse aluno. Então, eu vejo que a rede está com um trabalho muito bonito na inclusão. Realmente, parabéns a todos. A professora Soraya, né, veio de longe, de Manaus, trazer também esse belo relato, né, de um trabalho na área também de um tema muito delicado e necessário, né, de ser trabalhado com nossas crianças desde pequenas. Então, acho que assim foi uma manhã muito produtiva, poder escutar esses belos trabalhos, né, ver essa equipe, esse grupo de professores tão comprometido com a nossa rede. Vou passar para a Ângela, está pedindo, né? Vamos lá, Ângela. Não, eu só queria colocar que as falas, sim, foram maravilhosas, né? E a questão das salas de recursos na educação infantil também ficou presente em várias falas. Então, isso é uma luta que a gente está começando. Nós somos 41 EMEIs na rede, 5 delas nós temos sala de recursos, 2 estão sendo implantadas. Então, eu acho que é um começo e desejo que logo, logo todas as EMEIs tenham uma sala de recursos e um atendimento educacional especializado. Obrigada. Gostaria de falar também, pode? Tem um tempinho? Sim. Eu achei muito interessante todos os trabalhos, maravilhoso, a experiência de Manaus é linda, bem profunda, e é que me tocou porque fala sobre a rede de proteção, que é o meu foco. Mas eu gostaria de dizer, assim, por exemplo, no caso da professora da Milena, ela traz uma abordagem que, se nós formos observar, também facilita a angústia dos professores, né? Se nós tivermos, assim, esse olhar da conversa e da empatia em relação às famílias, e for uma coisa genuína, as famílias também terão. Então, aquela expectativa, aquele receio, angústia de como vamos nos sair com relação às crianças com deficiência, às crianças autistas, vai ser minimizada a angústia, né? Porque haverá uma troca, um respeito mútuo, uma consideração, né? Então, eu acho que é muito importante esse pensamento. Ninguém está preparado, mas não é impossível. E se houver uma parceria entre a escola, né, os professores e a família, com empatia, as coisas podem funcionar bem melhor. Alguém mais queria? Não, é só uma pergunta fora do contexto, mas vai ter o link para quem está como ouvinte preencher? Sim, muito importante a tua pergunta. Eu vou colocar aqui no chat o http, né, /gg.gg/saberes-mesa trabalho 7, tá? Mas eu vou colar aqui. Enquanto alguém mais se manifesta, eu vou dar uma... Ô, Regiane, me tira uma dúvida. Eu estava na mesa 2 também, e a gente responde ali a presença com várias alternativas de mesa. Eu tenho que responder todas as mesas que eu entrar. Todas as mesas serão registradas a presença e avaliação nesse mesmo link, né? Não tem mesa 7, desculpa. E aí, vamos supor, se tu participou hoje da mesa 2, da mesa 7, da mesa 15, tu vai assinalar as que tu participou e depois tu vai avaliar o... Ah, tá. Entendi. Então, é uma vez só que eu mando ali... A gente uma vez está registrada a presença e junto a gente está avaliando, então, o dia de hoje. E um registro, estando um registro na mesa de abertura, de presença, ou na mesa de hoje, ou na de amanhã, já também garante a presença no seminário. Tá? A gente tendo a participação de vocês registrada num dos dias, garante a presença, e nos demais o registro serve muito mais no sentido de avaliação mesmo do trabalho. Eu não sei se eu vou pedir uma ajuda aqui, agora eu estou com um problema no meu computador aqui, que não abre. Quer que eu coloque aqui? Graziela cola, só põe ali do lado para os gringos copiarem, né? Você pode deixar. Oi, Joane, só para esclarecer, cada mesa eu assino a minha presença, né? Eu participei das 9 horas, assinei, essa das 11 horas aí eu assino de novo, assim, né? Não, a questão é o mesmo formulário.
Sim, mas a cada mesa eu assino a presença. Pode fazer, mas que daí em cada mesa tu está avaliando, porque tu pode entrar uma vez e avaliar todas as mesas. Ah, sim, eu estou fazendo assim. Dá 8, dá 5, e avaliar uma vez só. Senão tu vai ter 3 entradas da mesma pessoa, né, de presenças, teria 3 presenças no mesmo dia, porque nós não estamos considerando pelo número de mesas, né? Mas pode entrar individualmente, tu entrou na primeira, quer avaliar essa, daí também fica o registro, né, da mesa avaliada. Como tu pode entrar só no final do dia e avaliar todas? Perfeito, tá ótimo. Muito obrigada. Já coloquei, então, ali o link no chat. Podem copiar, colar e preencher, então, a presença de hoje. Continuaremos à tarde, né, com mais mesas. E agradecemos, então, né, muito. Continue acompanhando o seminário. Temos mesas agora no bloco das 14 horas, no bloco das 16 e depois nos das 18. Hoje o dia é muito corrido, de muita troca. Eu acho que em nome assim, da comissão organizadora do seminário, eu agradeço muito a mediação da Graziela. Muito obrigada por estar conosco, né, e de mediar tão bem essa manhã de trabalho, com tanta sensibilidade e belas contribuições. Agradeço também a Soraya, né, que ainda está conosco. Foi muito bom essa troca para Além Rede. E muito obrigada, né, porque a Soraya trabalhou muito no final de semana. Ela foi convidada semana passada, acho que na sexta, e se envolveu muito em poder preparar o material, escrever um artigo, que depois também será disponibilizado no nosso e-book. Então, a gente agradece muito, Soraya, por esse carinho todo, né, de estar conosco nessa manhã, compartilhando essa tua bela experiência. E também a todos os que submeteram seus trabalhos, ficamos muito felizes que em 2021, se der, estejamos novamente, né, participando desse projeto, né, de pesquisa, de compartilhamento de conhecimentos, de narrativas da nossa prática pedagógica. Não sei se ainda alguém quer fazer algum comentário, senão nós vamos nos despedindo, né? E palmas para tudo. Tá. Rejane, compartilhei contigo as fotos, tá? Ótimo, obrigada, Ângela. Nada. Tchau, muito obrigada. Tchau, muito obrigada. E até daqui a pouco, conforme a gente se encontra em alguma mesa. Amém. Tchau, gente. Obrigada. Cancela a gravação, será disponibilizada no canal do YouTube. Assim que nós recebermos o link, a gente já encaminha para a nossa coordenadora. Em breve vai estar no canal todas as mesas, podendo, né, quem não pôde participar ou querer assistir de novo, vai estar lá disponível essa gravação.